E aí galera, Bruno Santos do canal Layout e Arquitetura aqui para mais um vídeo. E nesse vídeo de hoje vamos estar dando continuidade ao nosso mini curso gratuito para Revit, onde a gente está desenvolvendo um projeto aqui de um chalé, né? Que é um projeto bem simples, porém a gente aborda aqui também desde conceitos básicos aqui no Revit até conceitos um pouco mais avançados, tá? Então se você está iniciando aí no Revit, ou até mesmo você que já tem um conhecimento aí no Revit, eu recomendo que você assista, né, a essas aulas aqui. Essa é a terceira aula, tá? Se você caiu aqui por acaso, tem mais duas aulas anteriores a essa que eu vou estar deixando o link da primeira da segunda aula aí na descrição também. Então antes da gente começar aqui na nossa aula, eu queria fazer um convite. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, tá? Já se inscreve para você receber conteúdos sobre Revit, né, renderização para arquitetura e engenharia. E você se inscrevendo e ativando o sininho aí de notificação, você vai se certificar que você não vai perder nenhum conteúdo aqui do canal, tá? E agora, dado todos os recados aqui, vamos para nossa aula, vamos aqui para dentro do Revit. Pronto, então aqui a gente parou aqui, né? A gente modelou aqui o nosso telhado, né, o nosso piso, guarda-corpo, as estruturas aqui, ó, de madeira, né, e esses fechamentos aqui com as paredes cortinas nos dois lados, e também criou essa abertura aqui com essa vidraça inclinada aqui. Então agora vamos dar continuidade aqui no nosso projeto, e aí eu vou criar agora o terreno, tá? A gente vai criar o terreno aqui, e para criar o terreno a gente vai vir aqui, ó, no navegador de projeto, que no meu caso aqui tá desse lado esquerdo aqui embaixo. E aí nessa barra navegador de projeto a gente vai ter aqui, ó, em planta de piso, né? Se tiver assim recolhida, você clica aqui no maisinho e aí você vai ter o nível 1, nível 2 e aqui o terreno, tá? Então para criar o terreno eu sempre recomendo que você crie por essa planta terreno aqui, tá? E aí a gente vai clicar para abrir essa vista, eu vou clicar duas vezes em cima. Pronto, a gente caiu aqui na planta do terreno. E agora para criar terreno, ó, se você tiver aqui nessa aba arquitetura, você vai vir até essa aba aqui chamada massa e terreno, né? E aqui logo abaixo aqui, ó, a gente vai ter essa ferramenta chamada superfície topográfica, tá? Que é com ela que a gente cria terreno. Então vou selecionar ela aqui. A gente vai ter algumas opções aqui, ó, por exemplo, colocando ponto, né, que a gente vai utilizar nessa aula, que é um pouco mais simples. E aqui a gente também consegue criar terreno a partir de curvas, né, de arquivos DWG, de arquivos CADs, e também especificando pontos aí que um topógrafo levantou. Então a gente consegue utilizar essas informações também para poder criar terreno, tá? Se você quiser aprender um pouco mais como criar a partir de arquivos importados, tem um vídeo também no meu canal, passo a passo só sobre terrenos. Eu vou deixar aí também na descrição, caso você tenha interesse em aprender mais sobre criação de terreno. Por enquanto a gente vai vir aqui em colocar ponto, e aqui uma coisa que a gente tem que definir é a elevação desse ponto, tá? Então aqui nesse caso eu vou colocar aqui menos 0,15, tá? Ou seja, eu vou descer 15 centímetros, a gente já vai entender o porquê. E aí eu vou criar aqui uns pontos aqui, ó, nessa parte de cima do terreno. E aí eu vou criar também um pouco mais para frente aqui, tá? Esse ponto aqui nesse mesmo nível aqui de menos 15 centímetros. Pronto, agora para a gente entender o que está acontecendo melhor, eu tô com o 3D aberto aqui numa vista e o terreno aqui na outra, né? Então para me enxergar essas duas vistas e conseguir dividir a minha tela aqui, eu vou apertar a tecla de atalho WT, tá? E aí ele vai dividir o 3D em uma vista aqui, e a minha planta aqui do terreno, né, no outro lado. Então isso é bem interessante, né? Fica como se fosse dois monitores, e aí você consegue entender melhor, né, o que está acontecendo, ó. Então a gente criou aqui esse piso aqui é o nível 0, né, que a gente criou. Então a gente desceu aqui esses pontos 15 centímetros para baixo, tá? Pegando na parte de baixo aqui o terreno desse nosso piso, tá? Então por enquanto tá ficando assim. Vou deixar aqui mais ou menos perspectiva aqui no 3D. E agora eu vou descer aqui menos 4 metros. Então vou colocar aqui menos 4, vou dar um Enter. E aí vou colocar um ponto aqui, ó, tá? Vou criando uma curva aqui, não precisa ser totalmente reto. Fica mais interessante, né? Então agora rotacionando aqui no 3D, ó, a gente tem essa descida aqui, né? Essa inclinação. E aí eu posso, também vou descer um pouco mais, menos 4,5. Vou dar um Enter. Vou criar mais uns pontos aqui. Só clicando aqui, adicionando os pontos. Pronto. Agora eu vou adicionar, vou deixar aqui nessa mesma cota, tá? Para criar agora um pouco mais reto. Então vou adicionar uns pontos aqui. Vou clicando e adicionando, e a gente vai vendo aqui, né, o resultado aqui embaixo, ó. Então se eu quiser descer mais, né, posso aumentar esse número aqui, por exemplo, para menos 5 metros. E aí eu vou clicando aqui e adicionando esses pontos.
E aí ele vai descendo lá, tá? Então é bem interessante a gente deixar essa vista assim, que aí a gente consegue ver o que está acontecendo no 3D, ao mesmo tempo que a gente cria aqui no 2D, né? Isso é bem legal aqui no Revit. Então, basicamente é assim que funciona, tá? Aqui a criação de terreno através de pontos. E eu posso simplesmente vir aqui em colocar ponto, né? Por exemplo, aqui eu vou colocar 1 metro. E aí se eu quiser criar mais para cima aqui, um pouco mais inclinado, ó, posso adicionar os pontos, né? E aí a gente vai ver que lá em cima ele vai subindo aqui. Então, por enquanto, eu vou deixar o nosso terreno assim. Eu acho que está bem interessante, tá? Se você quiser, eu vou dar ESC aqui. Se você quiser deixar esse terreno um pouco mais largo, você abre uma caixa de seleção aqui. E aí, simplesmente, move aqui com a ferramenta de mover esses pontos um pouco mais para o lado. E também você consegue fazer isso aqui para esses outros pontos aqui também, tá? Então, eu vou mover aqui, ó. Né? Consigo deixar um pouco mais largo aqui esse terreno. E aqui também, esses daqui eu consigo mover um pouco para frente aqui, ó. Pronto, então, esse aqui é o nosso terreno desse nosso projeto aqui. Eu acho que tá legal. E agora, para finalizar, a gente vai vir aqui no sinalzinho de verde. Pronto, finalizado. Tá aqui o nosso terreno. Agora, o que eu gosto de fazer é aplicar um material aqui nesse terreno, né? Tá com material de terra. E eu gosto de aplicar um material de grama aqui. Então, vou selecionar o terreno. Aqui no painel de propriedades, ele vai ter aqui, ó, material. E aí, clicando aqui em cima do nome, ele vai aparecer uns 3 pontinhos aqui na frente. E aí, clicando, a gente vai abrir aqui a ferramenta de materiais aqui do Revit, tá? E aí, aqui na aba de materiais, é bem simples. A gente vai vir aqui, ó, se a sua barra aqui de material, navegador de materiais estiver dessa forma, você vai vir aqui, ó, bibliotecas de materiais e vai clicar nessas 2 setinhas aqui para cima. E aí ele vai expandir a biblioteca aqui que já vem no Revit. E aí eu vou clicar aqui em início, na setinha preta aqui. Depois materiais A e C. E a gente vai ter os materiais já separados com categoria, tipo alvenaria, né? Se eu clicar aqui uma vez, ó, a gente vai ver. Consigo aumentar isso aqui também. Né? Aumentando aqui. Consigo visualizar aqui que tem vários já materiais prontos aqui que o Revit já traz padrão aqui, tá? Então tem aqui ó, azulejo, cerâmica. E aí eu vou procurar aqui, vou vir até essa pasta aqui diversos, para a gente procurar um material de grama. Vou rolar aqui para baixo, ó, até achar o material de grama. Então tá aqui ó, o nosso material de grama. Agora eu vou simplesmente clicar nessa setinha aqui que está apontando para cima. Ele vai adicionar aqui para cima, né, do nosso materiais que tá sendo aplicado no nosso projeto. E aí eu vou dar um aplicar e um OK. Pronto, agora clicando aqui em qualquer parte branca da tela, né, tá aqui o nosso gramado aplicado aqui. Pronto, agora finalizado aqui o nosso terreno, né? Tá aqui o nosso projeto com o nosso terreno finalizado. Agora eu vou apertar TW, tá? Para ele trocar aqui para uma tela só. Então WT, né? Ele divide em 2 janelas e TW, né? Ele vai voltar para uma janela só. Então tô aqui, ó, no nosso 3D, tá? Tá ficando bem legal. E aí o que eu gosto de fazer aqui nesse terreno é ativar a caixa de corte, tá? Aqui no painel de propriedades. Eu vou rolar aqui um pouco para baixo. E a gente vai ter aqui, ó, caixa de corte. Então vou ativar aqui nessa caixinha, vou dar um aplicar. E aí ele vai mostrar essa caixa aqui. E aí selecionando a caixa, ó, simplesmente eu arrastando um pouco para cá até cortar meu terreno. Né? Vou fazer isso aqui também para esse lado. E aqui também na frente aqui, ó. Né? Vou cortar aqui atrás também. E aí ele cria esse efeito, né, de corte aqui como se fosse um corte de um aterro aqui no terreno. Fica bem interessante. Então vou selecionar essa caixa agora. Eu posso aqui, ó, na setinha para baixo, puxar um pouco para baixo, tá? E aqui em cima, né, se eu trazer ela um pouco para baixo aqui, ó, descendo ela vai cortar o nosso projeto aqui, tá? Então por enquanto eu vou deixar ela aqui para cima. Pronto. Agora para a gente não visualizar essa caixa aqui, simplesmente eu seleciono ela e clico com o botão direito do mouse, ocultar na vista, elemento, tá? Então a nossa caixa foi ocultada. Se você quiser ocultar também esses níveis aqui, ó, seleciono um nível aqui, vou vir aqui a ocultar na vista, categoria, pronto, aí já fica bem mais limpo, né? Se você precisar depois ativar a visualização, aí simplesmente a gente vem aqui nessa lâmpada aqui, ó, revelar elementos ocultos, e aí vai estar todos os elementos que você ocultou aqui no seu projeto. Aí simplesmente para voltar aqui a visualização, é só selecionar aqui, por exemplo, selecionei essa caixa, vou clicar com o botão direito, exibir na vista, elemento. Agora se eu desativar aqui essa caixa, né, a gente vai ver que a nossa caixa de corte aqui voltou, tá? Então vou selecionar ela aqui, vou ocultar de novo. Pronto, então agora com o nosso terreno criado,
né, aqui nosso projeto tudo ok. Vou aplicar alguns materiais aqui, tá? Então, para aplicar material de uma forma simples aqui, eu vou digitar a tecla de atalho PT, ele vai abrir aqui a caixa de materiais, e aí eu vou procurar um material aqui de telhado, né? Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, escrever telhado, e aí vai aparecer aqui os tipos de telhado que tem. E aqui com o telhado selecionado, ó, eu vou clicar aqui na face que eu quero pintar, pronto, e vou pintar também esse outro lado aqui, ó, né? Posso pintar aqui a parte da frente, essa outra parte aqui, e pronto, aqui tá tudo pintadinho, né? E aí o que a gente pode ver é que essa textura tá um pouco pequena, né? Então ela tá repetindo ali. Então para configurar isso, ó, eu vou dar aqui um concluído, tá? E aí vamos ajustar um pouco essa textura aqui, o tamanho dela. Então, para ajustar a textura, eu vou vir aqui em gerenciar, depois eu ter aqui a ferramenta materiais, eu vou abrir essa caixa aqui, e aí aqui com o material selecionado, né, que é o telhado aqui, vou vir aqui em aparência, e aqui em aparência eu vou clicar aqui em cima da imagem, né, a gente está vendo aqui a imagem do telhado, eu vou clicar em cima dela, e aqui ele está falando que esse pedaço aqui tem 1.22 por 87 de altura, eu vou rolar um pouco aqui para baixo, e aqui em dimensionar, né, eu vou trocar aqui ao invés de 1.22, eu vou colocar, por exemplo, 3, tá? 3 metros, vou dar um concluído, vou dar um aplicar, vou dar um OK aqui, e aí a gente já vê, né, que melhorou bastante aqui o tamanho, né, ficou bem mais proporcional aqui o material de acabamento. Agora o que a gente pode fazer também é aplicar o material no piso, então eu vou vir aqui com a ferramenta PT, né, de novo, vou procurar aqui algum material de madeira, então por exemplo aqui eu vou escrever madeira para ver se tem algum material aqui. Eu vou selecionar aqui esse material piso de carvalho, tá? Vou clicar aqui na parte de cima do meu piso, tá? E eu vou dar um zoom, a gente consegue ver também que está um pouco pequena a textura, então mesma coisa, eu vou vir aqui em concluir, e aí vou vir aqui em gerenciar, né? Abrir aqui a caixa de materiais, vou procurar aqui pelo nome do material, né? Piso de carvalho, pronto, com o material selecionado, vou vir aqui em aparência, clicar em cima da imagem, e aqui vou descer um pouco, até dimensionar, tá com 0.69, vou colocar aqui, por exemplo, 1 metro, vou dar um concluído, trazer um pouco para cá para a gente ver, né, em tempo real, vou dar um aplicar, até ele já ajustou um pouco ali, vou dar um OK aqui, e pronto, acho que ficou legal assim esse tamanho. Agora o que eu posso fazer também, ó, vou voltar aqui na barra de gerenciar materiais, vou vir aqui em aparência de novo, selecionar a imagem, se eu quisesse, por exemplo, inverter o sentido aqui desse piso, simplesmente eu rolo um pouco aqui para baixo, em rotação, eu vou colocar aqui, por exemplo, 90 graus, tá? Vou dar um concluído, vou dar um aplicar, e a gente vê que ele rotacionou lá o sentido do piso, né? Vou dar um OK, e pronto, está aqui aplicado o nosso material. Então, basicamente aqui está finalizado, né, o nosso modelo aqui, e aí o que eu vou fazer agora, eu vim aqui em arquitetura, componente, e aqui em componente a gente vai ter alguns tipos de vegetações aqui em árvores, né? Então, eu vou colocar umas vegetações aqui, né, colocar uma aqui, uma outra aqui em cima, colocar umas aqui embaixo também, tá? Posso trocar aqui o tipo de vegetação, por exemplo, essa daqui que é um pouco maior, e aí eu vou adicionando aqui, né, as vegetações aqui que eu quero colocar no meu projeto. Então, para renderizar, tá, esse projeto aqui, a gente vai criar uma imagem aqui o mais próximo do realista possível desse projeto, né? Eu acho que vai ficar bem interessante. E aí a ferramenta que eu vou utilizar, tá? Eu ainda estou decidindo, então se você tem alguma ferramenta em mente aí, né? Se você utiliza o Lume, o V-Ray, o Enscape, qualquer um desses softwares de renderização, né? Tanto aqui esses plugins que a gente coloca no Revit, quanto algum software externo, né? Twinmotion, Lumion. Se você tiver algum programa em mente que você gostaria de ver esse projeto renderizado, deixa aí nos comentários, tá? Eu vou deixar aí fixado aí nos comentários o link de uma enquete para você poder voltar também em qual programa você gostaria de ver esse projeto renderizado. Então nessa aula eu vou ficando por aqui. Então nos encontramos aí na próxima aula. Um abraço e até mais.